Muito bem, pessoal, bom dia, obrigado. Já estou vendo que tem gente conectada aí desde 8h30 da manhã, né? A gente, de verdade, é um prazer muito grande poder contar com a presença de tanta gente. A gente está com mais de 300, a última contagem aí tinha 331 inscritos no webinar, né? E para a gente é um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento, né? Eu acho que muito antes de qualquer assunto comercial, ou enfim, de cunho comercial, acho que muito mais importante que isso é a gente compartilhar conhecimento para que todo mundo se sinta seguro, porque só se sentindo seguro é que a gente pode fazer aquisições de alto valor agregado, que é o que a indústria faz, né? E os equipamentos de instrumentação, de automação, eles estão dentro dessas vendas de alto valor agregado. Eu sou o Marcos Vinícius, sou gerente de indústria química, cuido de nível já há algum tempinho, eu diria que uns 13 anos aí, alguma coisa assim. Melhor nem falar, né, esconder a idade. Mas eu quero, primeiramente, eu não posso deixar de agradecer a todo quem está aparecendo, sou eu, mas a gente tem um background aí, um suporte muito grande de uma equipe enorme, né? Eu quero deixar um agradecimento a absolutamente todos, mas de uma forma especial ao Delcio, nosso gerente de produto de nível e pressão, a equipe da Eventials, que tem dado um suporte muito bacana para a gente, o Henrique e toda a equipe, e um agradecimento especial e de coração à nossa amiga Suelen, do Departamento de Marketing e Comunicação da Endres Hauser Brasil, né, que foi responsável por toda a correria aí e tudo mais, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu, primeiramente, costumo dizer que nunca se começa uma apresentação se pedindo desculpas, mas eu tenho que pedir desculpas porque eu tentei colocar as coisas mais essenciais e mais básicas e necessárias possíveis para a instalação e manutenção de radares passando o tempo aqui com o pessoal, deu aproximadamente 1 hora de webinar. Então a gente anunciou meia hora, mas eu prefiro de verdade extrapolar um pouquinho o tempo e a gente fazer algo em torno de 50 minutos, 1 hora, mas passar todas as informações que vocês que estão assistindo, que com certeza estão assistindo porque têm interesse em melhorar a performance dos instrumentos de vocês, do que a gente cortar partes importantes e fazer um webinar mais rápido, tá? Muito bem. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai falar sobre boas práticas de instalação e manutenção de radares de onda livre e onda guiada. Já teve gente que perguntou sobre radares de onda guiada, sim, a gente vai falar. Rapidamente, o que é que a gente fala? O que é que a gente vai ter hoje? Então, a gente tem uma visão geral do princípio de funcionamento desses instrumentos, né? Como interpretar a curva de envelope de radares. Gente, isso é o coração dos radares, é a parte mais importante e que, por incrível que pareça, a minoria dos usuários utiliza. Então, tem muita gente que nem sabe o que é curva de envelope, e por um motivo compreensível, porque, enfim, há outros instrumentos para se preocupar, há o processo propriamente dito para se preocupar, né? Mas eu espero que a partir de hoje todo mundo dê a devida importância que a curva de envelope merece. Cuidados de instalação, então, de radares de onda livre e de onda guiada, e os cuidados básicos de configuração dos radares, tá? Básicos, então não vou entrar em detalhes de configuração. E aí eu falo no final sobre manutenção. E aí, no final, eu vou falar sobre perguntas e respostas. A gente vai ler as principais perguntas aí, as que mais se repetiram, enfim. Mas uma coisa com certeza, a gente vai procurar responder a todas as perguntas depois por e-mail, porque a gente tem o contato de todos vocês. O que vocês não vão ver hoje, o que vocês não vão ver? Dimensionamento de antenas, que é uma parte importante, mas que eu diria que é uma colaboração entre o usuário e fornecedor do radar, porque a forma de dimensionar uma antena depende das condições de instalação, do processo do usuário,
e isso tem que ser conversado entre as partes, então isso demandaria mais tempo, então eu não vou falar sobre isso hoje. Falo sobre a antena rapidinho, mas não sobre o dimensionamento delas. Não vou entrar em detalhes de configuração, treinamento que eu costumo dar aí de radar, de instalação e manutenção quando eu vou fazer visita em planta, demora um dia, né? E se a gente for para campo e fizer hands-on no processo do usuário, 1 dia e meio, 2 dias. Porque é uma área não só cheia de detalhes, mas também riquíssima e também fascinante. Eu sou suspeito para falar já fui responsável por medição de nível por sondas capacitivas, enfim, ultrassônicos, mas eu sou particularmente apaixonado por radares. É uma área muito encantadora de verdade, e que no momento em que você começa a entender de verdade como que funciona, você ganha confiança na tecnologia. E não vou falar de aplicações específicas, porque não é justo, né? Se a gente olhar a lista aí desses mais de 330 participantes, a gente tem aí tem gente de mineração, gente de siderurgia, gente de química, tem outros fabricantes de radar, tem integradores, então assim, não é justo, né? Então a gente vai falar de especificidades de instalação, de manutenção, etc. dos radares. Ok? Vamos começar então, pessoal? Esse webinar, então, ele está sendo promovido pela Endres Hauser Brasil, ok? E vamos que vamos. Bom, gente, deixa eu passar todas as animações desse slide aqui para explicar o seguinte para vocês. Começando sobre radar de onda livre. Então, o radar de onda livre é aquele radar que não tem contato com o produto, né? O que já é uma vantagem, porque você não tem degradação de sensores por contato direto com um líquido corrosivo, por exemplo, ou abrasivo, etc. Tá? E basicamente o que é que eles têm? Eles têm uma eletrônica elaborada, só que o elemento emissor das ondas é um circuito que tem cristais de quartzo. E o quartzo tem uma durabilidade altíssima, né? Então, eu costumo brincar com o pessoal quando eu vou falar sobre calibração de radares, né? Radar precisa ser calibrado, né? Então, eu costumo falar que o exemplo que eu dou é o seguinte: só tem um L ponto bem em cima aqui do prédio e não tem controle com relação a isso, né? Eu pedi para o meu motorista chegar mais tarde, mas, enfim, pelo visto ele já chegou aí. Brincadeira. Mas, brincadeiras à parte. A eletrônica de um radar, ela tem esses cristais de quartzo que emitem ondas eletromagnéticas, né? E eu costumo falar para o usuário o seguinte: você tem um relógio de pulsos ponteiro? O usuário fala sim. Aí eu falo assim: você já levou esse relógio para recalibrar no relojoeiro? E ele fala: não, claro que não. Eu falei: pois é a mesma coisa dentro de um radar. Você vai precisar sim recalibrar esse relógio daqui a uns 1.500 anos, 1.800 anos, mais ou menos. Então, assim, é muito tempo. E a mesma coisa acontece com o elemento sensor do radar. É diferente, porque o que o radar emite, na verdade, é uma onda eletromagnética. Então, o sensor é esse elemento emissor e a energia emitida. Então, é diferente, por exemplo, dos internos de um medidor de vazão, que eu tenho contato mecânico, eu posso ter abrasão. É diferente do garfo de uma chave vibratória, que pode ter corrosão, pode ter evasão. É diferente do capilar, do fluido de enchimento, de um capilar, de um transmissor de pressão diferencial. Então, tudo isso, pessoal, é para explicar o quê? Que no radar o que você tem é energia eletromagnética. Então não faz sentido eu falar, 2 pontos, não faz sentido eu falar que, primeiro, o radar hoje, essa energia eletromagnética, que a luz por exemplo, vamos tomar a luz como exemplo. A luz hoje alcança tal distância em determinado tempo. Poxa, eu vou ter que recalibrar esse elemento emissor dessa luz para que amanhã, nesse mesmo espaço, ela alcance lá no mesmo tempo. Não faz sentido. Então, radares não precisam de calibração, porque o elemento sensor, o elemento que emite os pulsos, a degradação dele é de centenas de anos. Entendeu? Quando todo esse tempo se passar, já não vai mais nem existir o invólucro em plástico ou o restante do circuito eletrônico, entendeu? Só que muitos usuários adotam sim o princípio de calibração na sua planta, por questão de qualidade e tudo mais. Para isso a gente emite
o certificado de calibração de fábrica, a gente dá umas orientações com relação à calibração na planta do usuário, no laboratório, tá? Mas, via de regra, o radar de onda livre e de onda guiada não precisa de calibração, ok? Então, se aparecer alguém falando aí, olha, não, a gente tem calibração acreditada, RBC de radar, desconfiem, porque não faz sentido, ok? Gente, nesse slide eu mostro aqui que existem hoje 2 princípios de medição, né, de funcionamento, de operação de radares de onda livre. Então, o princípio de TOF, de tempo de voo. Então, aquele cristal emite vários pulsos por unidade de tempo. E o que acontece? Ele tem um temporizador, ele tem um relógio lá dentro. Essa onda se propaga num meio, onda eletromagnética não depende do meio para se propagar, certo? Então, ela se propaga no meio e aí ela encontra a superfície, percorre a mesma distância, percorre a distância D, vamos dizer 2 vezes, e ela volta. Eu sei o tempo, eu sei a distância, eu calculo, eu sei o tempo, eu sei a velocidade, eu calculo o quê? A distância. Então, é o que vocês estão vendo aí no canto superior direito do slide. Velocidade é a variação de espaço pela variação de tempo. Então, a primeira coisa que o radar mede é essa distância. E existe o princípio de modulação de frequência por onda contínua. A sigla em inglês é FMCW, né? O FMCW, Frequency Modulation by Continuous Wave, o que é? Por exemplo, um radar de 80 GB que tem agora no mercado, né? A gente está com o nosso aí saindo do forno. É tão alta a frequência que não existe uma eletrônica capaz de detectar o pulso que vai e o pulso que chega. Não é possível. Então, ele trabalha com rampagem, com variação de frequência. Ok? A onda que foi e a onda que voltou, ela vai apresentar frequências diferentes. Esse ΔF, esse shift de frequência, é proporcional à distância percorrida, como vocês podem ver no canto inferior direito da tela. Ok? Muito bem. Ora, se eu sei a distância, a altura total do tanque, aliás, muito cuidado com isso. Não vou usar essa expressão não. Eu vou falar o seguinte: se eu sei o empty calibration, se eu sei a calibração vazia, que é o que vocês estão vendo no espaço maior, estou mostrando com a seta do mouse aqui, ó, calibração vazia, que é o empty calibration. Se eu sei essa altura e sei a distância, o primeiro menos o segundo é o quê? O nível. Então é assim que esses instrumentos calculam o nível. A primeira coisa que eles calculam, na verdade, é a distância, certo? O nível é resultado de uma subtração. Por que a calibração vazia é importante? Aí eu já vou para o primeiro troubleshooting, que é o seguinte. O que é a calibração vazia? Isso aqui é um radar da nossa linha antiga, tá? Um FMR 240. E a calibração vazia é a distância do meio do flange do contraflange, ou seja, do fim da conexão ao processo, que é essa aqui, até o ponto que eu quero que seja o 0%. Então, é uma medida de cima para baixo, que vai do fim da conexão ao processo. Então, esse fim pode ser a base de um flange, ou pode ser... Cadê? Pode ser o fim de uma rosca. É aqui. Nunca considere a calibração vazia como sendo o fim da corneta. Errado. A calibração vazia é aqui. O radar precisa desse dado. Isso é um dado de configuração geométrica. Então, essa distância da base do flange até o que eu quero que seja o 0% é o empty calibration. Isso é o 0, vamos dizer assim. O span, que é o meu range, que é o 0 ao 100%, vai desse ponto que eu defini como sendo 0, que geralmente é o fundo do tanque, até o que eu quero que seja o 100%. Ok? É dessa forma que eu insiro os dados de configuração geométrica de um radar. Muito bem. Muitas vezes o usuário chega e fala assim, qual a altura do tanque? QAP fulano, qual a altura do tanque tal, que tem o instrumento de nível? Aí o cara vai lá e fala, é 8 metros e 135, por exemplo. Aí o usuário vai lá no Enter e coloca 835. Só que ele não levou em consideração que esse 835 é a distância do topo, very topo do tanque, até a base, very bottom do tanque lá embaixo. E o radar está aqui, numa área um pouco mais baixa que o topo, e o 0 está uma área um pouco mais acima de um cone, por exemplo, que o fim do cone. E aí quando ele coloca um empty maior, repara que o 0 ele vai se projetar para fora do tanque. Ou seja, aquele radar nunca vai medir 0.
Então é um problema, às vezes, que aparece em campo, que o usuário fala assim, meu radar nunca alcança zero. Ele mede, mas ele para em 5%, por exemplo, porque o EMPT está errado. Só isso. Então, eu tenho que medir a distância da base do flange ou do fim da rosca até, em linha reta, o ponto zero. Ok? Isso é o EMPT, e o full é do zero até o que eu quero que seja o 100%. Muito bem. Vale lembrar que com essas 3 faixas de frequência que a gente tem no mercado, quanto maior a frequência, menor o feixe de ondas. Então, por exemplo, o radar de 6 GB já tem um comprimento de onda menor frequência, maior comprimento de onda, a abertura do feixe é maior. O radar de 26 GB já tem um feixe menor, ambos trabalham com o princípio de TOF, de Time of Flight, de tempo de voo. E o nosso radar FMCW, que está saindo agora, sendo lançado, o FMR 60, 61 e 67, ele tem 80 GB, tem também alguns de 79 no mercado, o nosso tem 80 GB, a abertura do feixe dele é de 3 polegadas. Então percebam, de 6 GB, ele tem 23 graus de ângulo, um de 80 GB tem 3 graus. E algo similar acontece com as antenas. Então eu disse que eu não ia explicar o dimensionamento de antenas, mas eu explico uma coisa importantíssima para você. Quanto maior a antena, menor o feixe. E melhor para o radar. Porque quanto mais antena, mais área eu tenho na base da corneta, aqui, para receber a onda que está voltando. Percebe? Se eu tenho uma antena pequena como essa aqui, que é de 1,5, eu tenho menos energia voltando. Lá na curva de envelope, a hora que vocês forem ver, vocês vão ver que vai dar um pico menor. E uma antena maior tem um feixe menor. E aí você deve estar se perguntando, então, por que eu não uso, então, sempre a maior antena que o fabricante tiver? Por motivos mecânicos, construtivos. Porque se a minha conexão ao processo, por exemplo, é de 2 polegadas, eu vou pôr uma antena de 4 polegadas. Imagina 4 polegadas de abertura ao fim da corneta para entrar lá, não entra. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no tanque, desatarrachar esses parafusinhos aqui que vocês estão vendo, né? Deixa eu colocar no modo de exibição aqui da câmera. Aqui, ó. Eu tenho que tirar esses parafusos aqui e vir com essa corneta e antena, o teflon direcionador por dentro do tanque e atarrachar. Imagina a hora que se eu tiver que tirar esse radar, trabalho que não vai dar, né? Então, é única e exclusivamente questão construtiva, só isso, tá? Muito bem. Então isso é o que acontece aí com as antenas. Quanto maior a antena, menor o feixe, mais imune a ruídos o radar de onda livre vai estar, ok? Muito bem. Radar de onda guiada. Como que funciona o radar de onda guiada? Bom, então basicamente a gente tem 3 tipos de sonda, tá? Tem a haste rígida, tem o cabo flexível e tem o coaxial. A haste rígida, eu mostro aqui um modelo para vocês, é esse radarzinho aqui, ó. Isso aqui é um FMP 51, tá? Com conexão de rosca, invólucro inox, e aqui a haste rígida dele, tá? E um modelo com cabo flexível é isso aqui. Pergunta: quando é que eu uso uma haste rígida, quando é que eu uso um cabo flexível? Tamanho, né? Se você for olhar na configuração do nosso radar de onda guiada, a haste rígida vai só até 4 metros, o coaxial vai até 6. A gente tem haste rígida de 10 metros, mas ela é divisível, você tem que ir atarrachando uma na outra. O cabo flexível, ele vai aí até, não vou lembrar agora, mas dependendo do modelo, até 40 metros ou alguma coisa dessa ordem de grandeza. Então, com cabo flexível no tanque de 20 metros, eu chego com o cabo enrolado debaixo do braço e solto. O ponto o radar de onda guiada tem que estar com a sonda na vertical. Não pode estar frouxa, embarrigada no caso do cabo. Enfim, às vezes eu tenho que ancorar e etc. E eu só tenho medição onde tiver sonda. Já aconteceu de ter usuário que perguntou assim para mim: poxa, mas o radar não mede nos primeiros, sei lá, 2 metros. Aí eu falo assim: qual é o tamanho da tua sonda? Ele fala 3 metros. E a garrafa tem 5 metros. Não vai medir. Não vai medir, porque o radar de onda guiada
é o princípio que a gente chama de princípio de TDR, reflectometria pelo domínio do tempo, que é o princípio que foi usado há décadas, desde a década de 50, 60, eu não vou lembrar da história, mas para detectar, por exemplo, falha em placa tectônica. Ou então, como é que eu faço manutenção de fibra ótica que fica no fundo do mar? É variação de impedância, eu emito um pulso por aquela fibra e quando eu tiver uma falha, essa variação de impedância é detectada. É o princípio da onda guiada. Eu preciso de um meio condutivo, tem que ser metálica a sonda, até pode ser revestida para evitar corrosão, etc., mas o miolo dela tem que ser metálico, para que essa onda se propague e encontre um meio com impedância diferente, com constante de elétrica diferente e a energia volte. Ok? Muito bem. O coaxial, que é o que vocês estão vendo no lado direito aqui do vídeo, né, o que é? Ele é uma haste rígida, igual a imagem do lado esquerdo do vídeo, tá? Só que com um tubo por fora. Esse tubo é furado embaixo e ele tem vários furinhos na lateral, né? O que acontece? O formato de propagação de uma haste rígida ou de um cabo flexível, a gente chama de lob, né, o lobo, e a gente, como ele parece uma gota. E a gente tem que garantir como fabricante que 50% da energia que o instrumento emite esteja lá dentro, né? Ao redor eu vou poder detectar mais coisas, mas o miolo, essa gota, esse lobo, vai conter essa energia. Ok. No coaxial, isso muda, porque eu tenho um tubo e uma vareta coaxiais, estão no mesmo eixo, ok? E o que acontece? O formato de propagação da onda agora é um cilindrinho lá dentro. Qual é a grande vantagem do coaxial? Meu amigo ou minha amiga, você pode pôr a mão na sonda. Se você pegar um radar com haste ou com cabo e puser a mão na sonda, o radar vai ler a sua mão. Por quê? Porque a nossa constante de elétrica, que é a grandeza principal da qual o radar de onda livre e o radar de onda guiada dependem, né? Alto de elétrico ele percebe super fácil, menor de elétrico percebe mais difícil e super menor de elétrico ele praticamente não percebe, né? Então, se eu puser a mão numa haste de um radar, ele vai ler sua mão, porque a maior parte da nossa constituição é água. De elétrico da água é 80, 81, enfim, dependendo, sei lá, 25 graus, alguma coisa assim, né? O coaxial não. O coaxial, vamos dizer, o elemento sensor que é a haste interna ao tubo, está protegida pelo tubo. Então, se, por exemplo, se existem restrições para você instalar uma haste rígida a 500 milímetros de uma parede de concreto, com coaxial não tem isso. Você pode encostar a sonda no concreto que não vai interferir, né? Infelizmente, não dá para aplicar coaxiais em silos de sólidos com dielétrico baixo, né? Que aí a gente vai estar contrariando o princípio dos vasos comunicantes e a gente vai estar reformulando a física. Então, realmente não daria. Mas eu costumo falar que o coaxial é um canhão de guerra dos radares de onda guiada, porque ele é o radar, por exemplo, para medir gases de liquefeitos, que o dielétrico é 1.4, 1.6, 1.5. Um radar de haste não vai ler um dielétrico desse, ou vai ler com dificuldade. Onda livre para gás de liquefeito, não aplique. Porque o dielétrico mínimo que ele vai medir 1.9, 2 e tudo mais. Ok? Então, a diferença entre onda livre e onda guiada é essa. A onda é livre, é tão óbvio, né? Mas é importante falar, no onda guiada eu preciso de um caminho, de um guia para ter a propagação da onda. Ok? Curva de envelope. Gente, isso é o coração do radar. E, infelizmente, a maioria dos usuários, como eu já falei, não olha para a curva de envelope. Com curva de envelope, nesse tempo aí de gerente quando eu cuidava de nível, gerente de produto, eu já falei altura de tanque para o usuário, eu já falei que tinha obstáculo dentro do tanque, o usuário dizia que não tinha, eu falava tem, ele vai lá, olha, abre o tanque, tem o obstáculo. Eu falava que o radar estava com defeito ou não. Gente, a curva de envelope, ela é um dedo duro, ela não mente. O radar pode estar mal configurado, mas a curva de envelope, independente da configuração, ela vai mostrar a realidade dentro do tanque do usuário. E que realidade é essa? Bom, a curva de envelope, ela mostra o nível de reflexões que a onda emitida pelo radar, ou pelo ultrassônico, ou pelo radar de onda guiada, tem quando ele alcança obstáculos. Tá? Então, se você olhar aqui nessa imagem, por exemplo, ó, aqui acompanhando a seta do mouse, eu tenho em cima um ultrassônico e embaixo um FMR52, que é o nosso radar com antena embutida, né?
Então, ó, eu tenho o início, que é a hora que a onda sai, que é um pico grande aqui e tudo mais, e aí eles puseram um anteparo. Por exemplo, eu quero fazer um teste de radar no meu laboratório, né? Eu já peguei o usuário fazendo teste com papelão. Gente, a onda atravessa o papelão. O anteparo tem que ser metálico, né? Ou tem que ter um dielétrico significativo. Tem gente que fala assim, eu posso pôr um pano molhado na sua radiogeografia? Pode, a água tem dielétrico alto. Só que é uma massa pequena. O pico não vai ser tão grande quanto se fosse um tanque com água, certo? Muito bem. E aqui nesse exemplo, nesse gráfico que vocês estão vendo, o usuário colocou um anteparo e um anteparo maior lá no fundo, que é o nível, ok? Reparem o seguinte, esse anteparo, que num tanque poderia ser uma serpentina, uma pá de um agitador, um raspador, uma chave de nível, etc., ele é representado pela curva vermelha, que é a curva de envelope, por esse pico aqui de média altura, ok? Olhem só para a curva vermelha. Aí a onda continua se propagando, ó, sigam a seta do mouse, indo para a direita aqui, e aí ele acha um anteparo maior, olha aqui o tamanho do pico, a 4,24 m da referência, que é a base do flange, né? Ou no ultrassom fim aqui do sensor. Então, o que é que acontece? Aqui nesse caso, o usuário quis que o instrumento lesse o pico final, o maior lá da direita, como o nível real. E o pico intermediário como sendo o quê? Um ruído. Que eu não quero que o radar interprete como sendo nível. Então, para isso, gente, existe um procedimento que aí eu vou dizer, gente, essa semana aconteceu. Um colega de outro estado mandou um e-mail dizendo, olha, Marcos e Delcio, a gente mandou, eu fui lá no usuário, o radar não estava funcionando, eu fui lá, fiz o mapeamento e funcionou. É o procedimento de mapeamento, que é a supressão de ruídos. Então, a supressão de ruídos nada mais é que eu falar para o radar, radar, meu amigo, ó, eu não quero que você leia aquela chave de nível, eu não quero que você leia aquela serpentina, eu não quero que você leia aquela, enfim, aquele obstáculo lá, eu quero que você leia aquele ácido, aquele leite, aquele minério de ferro, aquele grão de milho, eu quero que você leia o processo e não os ruídos no meio do caminho. Então, como que eu faço isso? Através do mapeamento. Os fabricantes chamam de supressão de ruído, a gente chama de mapeamento. O que é? Olhem aqui no gráfico. Ó. Se você olhar a linha preta é uma linha que no radar de onda livre e no ultrassônico, ela fica acima da linha vermelha. Repara que ela segue bonitinho o contorno aqui. Ó. Então o que é que eu fiz? O usuário ele mapeou aqui até o ponto onde a linha preta acaba. Então, o que é que eu estou dizendo com isso aqui? Eu ensinei o radar que quem estiver abaixo dessa linha preta, meu amigo, não leia. Não lê. É ruído. Acabou. E a partir desse momento, quem estiver acima da linha preta é nível. É isso. Tá? Então isso se chama supressão de ruído. É estático. O mapeamento é estático. O mapeamento é uma fotografia do tanque. Ok? Daquele momento. O que nos leva à conclusão que o ideal é fazer um mapeamento com o tanque vazio. Tem alguns processos que eu nem preciso fazer mapeamento, mas é recomendável. É recomendável porque em tanques muito estreitos, ou enfim, que eu tenho possibilidade de leituras enganosas e que vão trazer a tal da perda de eco, é bom eu fazer um mapeamento para suprimir esses ecos indesejados e ler só o produto cujo nível ou volume eu estou querendo medir. Ok? Muito bem. A curva azul aqui, só de curiosidade, é um mapeamento dinâmico que o próprio radar tenta ajustar para que quem estiver acima dela seja nível e quem estiver abaixo ele não leia. Ok? Radar de onda guiada, aqui vocês vão poder baixar esse conteúdo, tá, gente? Depois a gente vai subir o material em PDF para vocês e por isso que está tudo escrito aqui. O radar de onda guiada é meio parecido, um pouquinho diferente, mas é análogo. O princípio de mapeamento é assim, o mapeamento ele fica junto agora, em cima e não acima da curva de envelope. Então, o que acontece? A curva principal agora é essa curva azul que vocês estão vendo, que se chama sinal subtraído. Então, ó, eu vou mapear todo o meu cabo do meu radar, vou fazer todo o mapeamento, né? Ele está na vertical, cuidado, está na vertical. E aí eu faço o mapeamento, o que acontece? A curva preta fica sobreposta à curva vermelha. Na onda guiada é dessa forma. Ok?
E aí o que é que ele faz? Ele pega todos os pontos da linha preta e subtrai dos pontos da linha vermelha, que é a curva de envelope propriamente dita. Quando o tanque está vazio, um está em cima do outro, são os mesmos valores no eixo Y, né? E aí, e no eixo X, e aí o que é que acontece? A diferença dá zero. Então, onde não houver pico, haverá uma curva azul em cima do zero, na direção do zero do eixo Y, ok? Quando surge um eco, o mapeamento eu já falei que é estático, ele fica estável. O pico vermelho, a curva de envelope, ela dá um pico lá porque leu alguma coisa. Então, se você pegar o pico da linha vermelha e subtrair da preta que continua lá embaixo porque o mapeamento é estático, isso vai dar o quê? A diferença vai dar isso que vocês estão vendo aqui, ó. Vai dar, a linha azul fica sobreposta à linha vermelha, porque a subtração da vermelha com a preta dá a própria vermelha e a azul então coincide com a vermelha. Ok? É dessa forma que funciona. Muito bem. Referência, encheu o nível, deu a reflexão e isso é o fim da sonda. Bom, o fim da sonda dá uma reflexão. E por causa disso eu tenho uma zona de não medição lá embaixo. Ok? Muito importante. Quando a sonda está solta e está longe do fundo metálico de um tanque, o sinal do fim da sonda é negativo. É um pico para baixo, que nem vocês estão vendo aí na curva de envelope. Quando ele está ancorado numa superfície metálica, ou seja, ele está aterrado, então esse pico muda para cima. E você tem que avisar o radar isso na configuração. Se você não avisa, isso pode dar problema na sua medição também. Ok? Curva de envelope, mapeamento e a curva de sinal subtraído. Muito bem. Olhem isso que interessante, com relação à construção de pescoços, tá? Então, ó, eu tenho um FM1040, que é o nosso ultrassônico aqui, tá? E aí eu vou pegar uma curva de envelope. O que acontece? A gente fala que ele tem um sensor reversível. Por quê? De funcionamento reversível. Por quê? Porque ele tanto emite o pulso quanto recebe aquele mesmo pulso de volta. Por causa disso, existe um fenômeno chamado ringing, que é, enfim, cintilação, são picos iniciais na saída do transmissor. O mapeamento feito na fábrica, a curva azul, resolvem isso, não é para se preocupar. Agora vamos colocar esse instrumento num pescoço mais compridinho. Olha aqui, coloquei no pescoço, no flange, olha o que acontece com o ringing. Olha o tamanho de energia que foi consumida dentro desse pescoço. E guardem a seguinte informação: a energia emitida pelo radar não se multiplica no meio do caminho. Ela é a mesma. Então, se antes de chegar no nível lá embaixo tem um monte de coisa que está consumindo essa energia, você vê um monte de reflexão na curva de envelope, quando chegar aqui embaixo, o pico que era para ser desse tamanho vai ser desse, porque eu tenho pouca energia para ler aquele produto cujo nível você quer medir. E mais, no caso do radar, se o dielétrico for baixo, pior, porque dielétricos baixos trazem picos menores na curva de envelope, dielétricos altos, picos maiores. Então, se eu já tenho pouca energia porque teve cintilação lá em cima por causa de uma má instalação, a energia lá embaixo vai ser pouca e o dielétrico é pouco, então eu vou ter um piquinho desse tamanho, que pode ficar abaixo da curva de mapeamento. Se a curva ficar abaixo, se o pico ficar abaixo da curva de mapeamento, pode ser que o instrumento não leia o nível, né? Então, olha aqui esse outro caso. Eu tenho um pescoço maior agora, tá? E eu tenho condensação aqui no sensor do ultrassônico. Olha o tanto de energia que eu perco lá no início. E reparem o seguinte: o pico de interesse, aqui no primeiro caso, ele chega, a escala é negativa, tá? Ela vai subindo para o zero em decibéis. Então ela chega a menos 79 decibéis. Diminuiu a amplitude do meu pico com o pescoço, caiu para menos 77. Quando eu tive um pescoço maior e condensação na antena, ó, caiu para menos 84. Então, já deu uma diferença significativa. Eu perdi a energia toda lá em cima. O que é que eu posso fazer? Né? Eu posso bloquear a leitura nessa área. Mas, gente, outra grande dica que eu passo para vocês: cuidado com a tal da zona morta ou a distância de bloqueio. Porque muita gente acha que a distância de bloqueio resolve toda a panaceia dos problemas da humanidade. Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade?
legal, eu posso bloquear a leitura nessa área para ele ler só. Por favor, já vi o usuário pegar a distância de bloqueio e invadir o range. A distância de bloqueio ser 50 centímetros e o full está invadindo esses 50 centímetros. Ou seja, o radar nunca, o ultrassônico nunca vai indicar 100%, certo? E pode transbordar o meu tanque. E nesse caso que eu vi o usuário fazer isso, transbordou o tanque dele. Inundou toda a área. Configuração geométrica. Nem falei de mapeamento e tudo mais. Então, o bloqueio tem que ficar antes do 100%, né? Mas acima do 100%. O problema é que, se eu tiver muito consumo de energia lá em cima, pode ser que essa energia não chegue lá embaixo. Aí eu uso a distância de bloqueio, tá, pus e não está medindo. Por quê? Porque está preso, a energia está toda presa nesses obstáculos, né? Isso acontece muito em vaso comunicante, né? Eu explico lá na frente para vocês. Então, olhem só isso aqui. Isso aqui é uma incidência perpendicular. A incidência perpendicular, ela vai fazer com que eu tenha um pico magro. Então, quanto mais fininho, certo? E quanto maior o dielétrico, a constante dielétrica no caso dos radares, mais alto, maior é esse pico. Então, incidência perpendicular em dielétricos altos me dá um pico alto e magro, certo? Por outro lado, se eu tiver, isso aqui a gente chama de crown peak, que é o pico coroa, né? Se eu tiver uma reflexão numa superfície de sólidos, por mais que eu tente instalar perpendicular, a forma que um silo de sólido enche e esvazia, cone para cima, cone para baixo, lateral, é diferente. Eu não consigo deixar sempre alinhado perpendicularmente. E dependendo da granulometria e do comprimento de onda, pode ser que a onda nem volte para o radar. Então, o que acontece? Como a incidência não é perpendicular, ela acontece dessa forma aqui, então eu tenho um pico mais largo, mais gordo, né? E geralmente sólidos têm dielétrico baixo. Minério de ferro, de cobre, níquel, etc. já tem um dielétrico maior, mas sólidos orgânicos têm dielétricos baixos. Estou falando de dielétrico aqui, gente, mas é importante, a maioria dos lugares não sabe o dielétrico dos seus produtos, principalmente a indústria química, mas você pode entrar na Apple Store ou no Google Play e escrever Endress, com 2 S no final, e você já vai ver aí 4 aplicativos e um deles é o DC Values, valores de DC. DC é Dielectric Constant, constante dielétrica. E aí você tem uma tabela gigantesca de dielétricos lá que você pode utilizar em campo e tudo mais. Até em área classificada se o seu celular for XD, né, e tudo mais. Uma brincadeira. Mas a reflexão em sólidos, ela acontece dessa forma, tá? Então você tem um pico mais largo. Ok? Muito bem. Mais cuidados de instalação com radares de onda livre. Ó, essa aqui é a primeira imagem da página de instalação dos nossos radares. Número 1. Proteja o radar, coloca ele numa casinha, prova do tempo e tudo mais, né? Essa distância A que você está vendo aí, o recomendável é que ela fique aproximadamente a 1/6 do diâmetro do tanque da parede. Então, se o meu tanque tem 6 metros de diâmetro, que eu tente instalar o radar aproximadamente a 1 metro da parede. Ok? Mas aí você está querendo demais, Marcos. Você quer que eu instale o radar exatamente a 1/6? Meu bocal não está lá. Tudo bem, beleza, tranquilo, vai lá, vai na fé, instala. Só toma cuidado para não ficar menos que 150 milímetros da parede, tá? Porque menos que 15 centímetros eu vou ter muito consumo de energia na parede do tanque e é o que eu falei ainda agora, vai sobrar pouca coisa lá para o final. 2. Não instale o radar no meio do tanque, porque acontece o fenômeno dos ecos múltiplos, ok? E 3, por motivos óbvios, não instale o radar no influxo de produto, porque ele vai medir o produto lá em cima e não vai medir onde está o nível real, tá? Um detalhe importante sobre esse 2 aqui, que é o radar instalado no centro do silo. Dê uma olhada aqui nessa imagem. Isso aqui é uma curva de envelope típica de um radar instalado em um centro de um silo, tá? Esse efeito é o efeito de... Tem gente que chama de espelhamento, tem gente que chama de eco múltiplo, né? Tudo isso de reflexão que vocês estão vendo depois do X, o X é o pico real. O tanque está bem cheio, tá? E todos esses picos depois são ecos fantasma, não são reflexões reais. Você sabe o que é isso? Isso é um fenômeno que acontece principalmente quando o nível está alto e, por exemplo, em situações, quando o tanque está vazio, tá lá, o tanque vazio, o radar está lá felizão, né? Medindo 0% e tudo mais. Aí daqui a pouco não entra nada no tanque, aí começa 1%,
10%, 12%, 25%, 62%. Aí fica lá, 62%. Estaciona. Aí o usuário abre a boca de visita, não tem nada dentro do tanque. E aí? E aí que o radar está lendo ecos múltiplos, porque instalaram ele no centro do tanque. Então tem casos reais aí que a gente já vivenciou. Grosseiramente é isso, essa imagem aqui que vocês estão vendo. Então, uma parte da onda vai, percorre D e volta D, percorre 2D. Só que outra vai D, 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 D. Né? D, 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 D. 4D, certo? Então, esse quadro percorre o dobro da distância. Quando você vai olhando aqui os picos, você vai vendo que ele vai ficando em múltiplos dessa distância. Os ecos múltiplos estão sempre a múltiplos dessa distância. Um dia desses, um colega mandou um gráfico para mim falando assim, olha, Marcos, é interessante, está acontecendo espelhamento aqui e tal, e a reflexão real está em 2 metros. Aí na curva de envelope você via outro pico lá mais longe, depois outro, depois em espaços iguais. Eu comentei com o pessoal, eu aposto com vocês o almoço de hoje que o próximo pico está em 4 metros. Aí eu não tinha explicado ainda para o pessoal, tá? O pessoal ficou feliz aqui que eu falei que eu aposto no almoço, mas isso já aconteceu, eu não estou apostando com vocês aqui, tá, pessoal? Mas, fim de mês, né, complicado. Mas o segundo pico, tá? O segundo pico, eu falei, ele fica em 4 metros. A gente abriu a curva de envelope, tirou a linha de posição, tava lá batata, em cima de 4 metros. Aí o nosso colega de vendas perguntou assim, poxa, mas isso quer dizer o que então? Que o radar ele está encontrando alguma coisa em 4 metros? Eu falei, não tem nada em 4 metros, tem líquido lá dentro. Isso é um eco múltiplo, ok? E isso pode trazer interferência na tua medição. Como é que você pode fazer? Isso acontece muito em tanques também pequenininhos com teto abaulado, tá? O que fazer nesses casos? Então, mudar o radar de posição é uma coisa, só que não é sempre que eu tenho outro bocal disponível. Usar um tubo de calma metálico. Você sabia que no radar, quando você põe um tubo de calma metálico, você isola a onda? Meio parecido com o que acontece com o coaxial, mas você tem um isolamento da onda. Aí acaba efeito de eco múltiplo, acaba tudo. Só que nem sempre dá para fazer isso, porque às vezes o processo é sanitário, é higiênico, eu não posso pôr um tubo de calma dentro do meu tanque, né? E aí a gente tem que tentar contornar de outras formas. Aplicar filtros, nesse caso aí do nosso colega que teve... o usuário instalou o radar no centro do tanque, a gente resolveu subir naquela linha azul que eu mostrei mais atrás para vocês. Mas dá para confiar sempre nos filtros? A ideia é essa, gente, a gente desenvolver um produto que seja imune a tudo nessa vida, mas por enquanto ele ainda não é. Então, se você puder tomar cuidados mecânicos de instalação antes, você resolve muita dor de cabeça que porventura viria se você não tivesse tomado esse cuidado lá na frente em termos de configuração. Tanques não condutivos, paredes não condutivas, não metálicos, né? Então tanque de plástico, tanque de fibra de vidro e tudo mais. Na hora que você vai instalar o radar nesses tanques, você tem que tomar cuidado com obstáculos metálicos do lado de fora, porque a onda atravessa o plástico, a onda atravessa a fibra de vidro. Então, aí vai lá, encosta o cara na parede do tanque. E aí, Ricardo, como é que foi o Corinthians e Palmeiras ontem e tal? Nossa, desculpa, gente, não era por ter citado isso. Mas o radar lê a pessoa. O radar lê a pessoa, porque o dielétrico da pessoa é alto. Entendeu? Então, tomem cuidado, né, com a instalação desse tipo de tanque, porque você pode ter interferências externas, sim. Né? É importante o que eu estou dizendo aqui, que vasos comunicantes para radares, bypasses, né, ou o steering well, que é o tubo de calma, eles têm que ser metálicos. Não adianta nada pôr um tubo de PVC e um radar dentro. A onda vai atravessar o PVC. Para o ultrassônico já é diferente. A onda mecânica ela precisa de contração e expansão do meio para atingir o alvo. Então, se você puser um ultrassônico dentro de um PVC, algo que é muito comum em estação de tratamento de esgoto, efluente, rios, etc., aí você pode, tranquilo, tá? Que é o que eu falo aqui no próximo bullet. Em ultrassônicos, os tubos podem ser de materiais não condutivos. Então, assim, dá para mapear essa escada marinheiro que está do lado de fora do meu tanque plástico? Dá, mas cuidado, veja se a energia não vai ser toda consumida, se não dá para... É complicado também, porque às vezes o tanque do usuário tem garantia, ele não pode perfurar, ele não quer perder a garantia, acontece isso, né? Mas aí isso vem da variação da medição, do dimensionamento da aplicação.
Então, se eu vir que pode acontecer esse tipo de coisa, eu parto para uma capacitiva, eu parto para uma onda guiada e assim vai, um coaxial, se for o caso, ok? Bom, ondas eletromagnéticas, ondas livres, elas têm, deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, as ondas livres, elas têm, eletromagnéticas, elas têm dois planos, né? O plano do campo elétrico, ondas eletromagnéticas, e perpendicularmente o campo magnético. Vocês não fazem ideia de como isso é importante. Deixa eu passar aqui. Os nossos instrumentos, se você olhar o flange ou a rosca, os radares, tá? De onda livre, eles têm uma marcaçãozinha que pode ser um círculo. Você tem uma bolinha, a bolinha tá lá marcada e tudo mais, ou você tem dois riscos, né? E aí o que é que acontece? Eu vou deixar na câmera para poder mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui a câmera, e eu vou pegar o nosso FMR52, que é o nosso radar com antena embutida, tá? Esse jovem aqui, o que é que acontece? Opa! A antena dele está aqui dentro, então ele tem um invólucro, a parte molhada aqui, que é de teflon, um copo maciço de teflon aqui dentro e para cima a antena. Então ele é extremamente protegido, ideal para aplicações higiênicas, porque a montagem é flush, ou então para processos corrosivos, onde pode ter permeação de gases e tudo mais, tá? Então, ó, se vocês repararem, ele vem com uma marquinha aqui, ó. Tá vendo esses dois risquinhos aqui? Estão vendo, né? Aí até com o patrocínio do nosso gerente de marketing, o André Nadais, a gente tem um círculo para mostrar para vocês os dois risquinhos aí, tá? Então, o radar não vem com esse círculo, tá? O Nadais não tem tempo para ficar passando os círculos lá na fábrica. Mas os dois riscos vêm. Gente, importantíssimo. Esses dois riscos, o que é que eles são? São o plano do campo magnético. E o teu campo magnético, ele tem que estar alinhado com a superfície condutiva mais próxima. Qual que é essa superfície condutiva, eu pergunto para vocês? Ouvi aí no Espírito Santo alguém falou. Isso, você mesmo, Moisés. A parede do tanque. A parede do tanque. A parede do tanque é a superfície condutiva mais próxima. Ou seja, na hora de instalar um radar, deixem essa marcação alinhada, voltada para a parede do tanque. Se você deixar paralela, você está destruindo a onda, você está afrouxando ela, se eu puder usar essa expressão. Então, muito cuidado com isso. Porque como é comum a gente chegar em campo e o usuário está com o radar, o alinhamento não perpendicular. Ah, mas tem que ser totalmente perpendicular? Não, até uma margem de erro, vai. Só que às vezes a furação é tal que o negócio fica paralelo. Aí você está destruindo a onda do radar, né? E olha o exemplo disso numa curva de envelope. Olha isso aqui. Esqueça essa faixona amarela do First Echo Factor, que não vem ao caso, a gente não vai poder falar hoje. Mas olha a qualidade desse pico aqui. Esse primeiro pico que eu estou mostrando com a seta do mouse da esquerda, olha a qualidade dele, como ele sobe aqui, fica bonitinho, ó. E o radar consegue pegar o pico dele. O pico dele é a superfície do produto que você está querendo medir o nível, ok? Aqui, ó. Agora, olhem quando eu deixo paralelo, a marcação paralela à parede do tanque. Olha que horrível, que monstruosidade que vira o pico do instrumento. Gastei energia, né, do equipamento e não tem uma definição clara de onde é o nível. O equipamento erra, ele pula de 20% para 30%, para 25%, se o range for pequeno, vai lá, estou dando um exemplo. Então, tomem cuidado com isso, né? Isso daí é importantíssimo. O alinhamento, a polarização do instrumento. Com relação a bocais, outra coisa que nesse tempo todo aí a gente viu em campo acontecer bastante. O usuário instalar um instrumento em bocais malucos, né? Aqui, por exemplo, mas a culpa não é dele, a culpa é porque o tanque está assim, era o único lugar que ele tinha, a gente entende. Mas também e nessa hora a gente tenta tirar sangue do radar, fazer ele funcionar mesmo assim. Algumas vezes a gente consegue, outras não. Mas, gente, o que eu estou falando é universal, é para qualquer radar, não é só para o nosso. O ideal é que a corneta do instrumento, ela consiga, como vocês estão vendo aí na imagem, invadir o tanque. Então, uma parte dela está dentro do bocal, do nozzle, né, do pescoço, mas uma parte invadiu. Só que nem sempre isso é possível.
E aí o que é que você faz? Aí existe uma relação entre altura e diâmetro que tem que ser obedecida, ok? E isso vai de corneta para corneta, então de antena para antena. Olha essa tabela aqui, ó. Você pegar, por exemplo, uma antena de 2 polegadas, a altura máxima do pescoço é de 150 milímetros e o diâmetro máximo de 5 centímetros, de 50 milímetros. Vocês percebem? Você percebe então que eu tenho que obedecer construtivamente um perfil de pescoço que me ajude na propagação da onda? Só que não é o que acontece muitas vezes. Olha só esse slide aqui, ó. Ah, não, perdão, eu vou falar rapidamente sobre bypasses. Deixa eu ver se aqui o próximo. Não, dá não. Mas eu mostro já já sobre algumas imagens de pescoço de instalações aí diferentes, aí para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ok? Bom, instalação em tubos metálicos no caso dos radares, tá? Gente, é o seguinte. Vaso comunicante ou tubo de calma, que eu ponho dentro do tanque para pôr o radar dentro. A seção do nosso manual que mais tem recomendações para instalação em tubo de calma ou vaso comunicante, que mais tem recomendações é a seção para instalação em vaso comunicante ou tubo de calma. Eu pus algumas delas aqui. Primeiro, ele tem que ser metálico. Acabei de falar o porquê. Segundo, diâmetro constante. Se você muda o formato, o diâmetro do tubo, você está mudando o formato de propagação da onda. Às vezes a onda fica presa nessa região e nem chega lá embaixo. Então, o perfil de propagação ideal, mais legal, mais bacana, perfeitinho que tem é nesses tubos. No vaso comunicante, no bypass, ou no Stilwell, que é o tubo de calma. Só que às vezes ele está mal construído, isso vira um tiro no pé do usuário, vira um pesadelo para o usuário. Porque ele vai ter que trocar tudo. E como eu já vi isso acontecer em campo. O diâmetro do tubo, né, ele não pode ser muito maior que o da antena, né, que leva ao próximo tópico. Menor diferença possível entre o diâmetro interno do tubo e da corneta. Então, por exemplo, essa corneta aqui, que creio eu é de 2 polegadas, o diâmetro do tubo tem que estar o mais justo possível aqui. Eu não posso pegar nessa corneta e pôr um diâmetro de 6 polegadas. Eu vou mudar o formato de propagação da onda. A onda começa achando que vai ser de um jeito, ela encontra duas enormes de uma parede de metálica e tem que mudar. Isso vai gerar ruído. E aí vai ficar indicando o nível alto lá em cima, nessa transição do formato da onda, e o nível lá embaixo pode até nem ser medido. O interior do tubo tem que ser o mais liso possível. Então, às vezes, para aproveitar material e tudo mais, a caldeiraria vai lá e faz uma solda no tubo. Aí fica aquele beção lá, aquele queloide, né, dentro do tubo lá. Já aconteceu de eu encontrar em usina, por exemplo, a onda ficar cintilando na solda e não descer. Aí você via aquela cintilação enorme lá no início e não via pico nenhum lá embaixo. No caso era no evaporador, né? Então, é um cuidado que tem que se tomar. Você pode ver que o tubo de calma, você pode colocar furos, você precisa colocar pelo menos 2 furos diametralmente opostos na lateral. Se ele é rasgado, né, esticado, ou se ele é circular, não tem problema. O formato, a gente apenas recomenda que ele não seja o diâmetro dele maior que 1/10 do diâmetro do tubo. Tá? O furo do vaso comunicante tem que ser furado embaixo, óbvio, mas na lateral esse furo não pode ter um diâmetro maior que 1/10 do diâmetro do tubo. E do outro lado eu faço um furo igual. E a marquinha lá do risquinho, do círculo da polarização da onda tem que estar virada para o furo e não perpendicular. Senão você pode ter também uma medição ruim aí do instrumento. Ok? Esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem depois, podem ficar tranquilos que tudo isso vai ser... Vocês podem rever depois, tá? E aí, se eu tiver, por exemplo, querendo usar uma válvula esfera de passagem plena e tudo mais, eu quiser tirar um instrumento de dentro para fazer manutenção, tanque pressurizado, etc., como se usa em servo operado, por exemplo, as ranhuras de instalação, elas não podem ser maior que 1 milímetro. É seguido sempre assim em campo? Não, a gente sabe que não, mas aí o radar funciona muitas vezes, mas esses são os cuidados, e se você tentar ser o mais fiel possível a esses cuidados, melhor, ok? Olhem esse caso aqui. Isso aqui é um radar instalado num pescocinho de nada que mudou para uma boca de visita que entrou no tanque. Olhem a cintilação no início da curva de envelope. Isso aqui
tudo era energia que podia estar sendo aproveitada para ler lá na frente, mas foi gasta desnecessariamente aqui, ok? O que é que eu faço nesse caso? Ou eu reduzo o pescoço, ou eu monto ele numa luva, ok? Ou eu monto ele numa luva, ou eu uso uma extensão de antena, que a gente tem isso não como acessório, mas como instrumento, né? Acabei de receber uma notícia aqui da nossa amiga Suelen, 180 pessoas online, poxa, é um recorde pra gente. Muito feliz com isso. Obrigado pela participação, pessoal. Ou a gente aumenta a distância de bloqueio se sobrar energia para ler lá na frente, ou eu mudo de instrumento, né? Então, por exemplo, o nosso FMR 52, que eu mostrei agora ao vivo aqui para vocês, ele suporta ficar em pescoços com altura de até 500 milímetros. Né? Aí já muda um pouquinho aí a altura, a tolerância do instrumento. Né? Muito bem. Próxima. Aqui. Olha só isso. Olha que pescocinho bonitinho. Provavelmente aí um de 2 polegadas, né? Ou até 1,5, que seja. Não dá para ver aqui, mas super bem construído e tal. Agora, olha isso aqui. Isso é maldade fazer, gente. Isso aqui é maldade. Que olha... Primeiro que você está tendo uma variação enorme de diâmetro, né? Segundo que a superfície interna não é lisa, é toda perfurada num determinado momento, né? E vai dar problema na medição, pessoal. Vai dar problema. E a culpa não é do instrumento. Tá tudo lá no manual. E eu estou falando tudo hoje aqui para vocês. Certo? Esse caso aqui eu censurei, que é um instrumento de outro fabricante, mas eu tirei uma foto, porque o que aconteceu? Dá para deixar a corneta para fora, deixar só a boca da corneta para dentro do tanque? Dá. Só que ele fez isso num pescoço. Então, quer dizer, a boca, a hora que a antena sai, ela encontra um comprimento ainda de pescoço e depois a onda se alastra. Vai dar ruído. O ideal era descer esse cara, ou então tirar esse pescoço e deixar ele faceado ao tanque. Ok? Onda guiada é a mesma coisa. Desculpa, gente. Vou pegar uma água aqui. Só que com algumas restrições de distância. Então, se você olhar o desenho da direita aqui, eu tenho algumas restrições de distância. A distância A, perdão, da esquerda, a distância A para paredes lisas metálicas, ela tem que ser maior que 50 milímetros, para paredes plásticas maior que 300 milímetros, para paredes de concreto, por causa da armação do concreto metálica, dá muita interferência, essa distância tem que ser maior que 500 milímetros. Okay? A distância B do desenho da direita, que é a distância da sonda, perdão, é a distância da sonda para obstáculos internos ao tanque, ela também tem que obedecer a uma restrição, que tem que ser maior que 300 milímetros. A distância C, que é o fim da sonda, para a base do tanque, tem que obedecer a essas condições. Se for cabo, maior que 150 milímetros. Se for haste ou coaxial, maior que 10 milímetros apenas. Ok? E lembrando que coaxiais são imunes a ruídos. Então, se você quiser encostar a sonda na parede do tanque, claro que você não vai fazer isso, mas ele vai ser imune a ruídos. Você só precisa tomar cuidado de afastar ele do fundo. Ok? Por que eu ancoro cabos em tanques? Por motivos até meio óbvios, né? Mas, primeiro, eu tenho que causar uma flecha, um embarrigamento da minha sonda em um silo de aproximadamente no mínimo 1 centímetro por metro de sonda. Então, se eu tenho, por exemplo, um cabo de 10 metros, eu tenho que no meio do cabo, se eu puxar ele para o lado com relação à vertical, ter 10 centímetros. É 1 centímetro por metro. Por quê? O motivo é ruptura, o cabo não arrebentar, ou até o tanque não arrebentar, não ruir. Em 2009, eu vi uma instalação numa cidade perto de Tel Aviv, em Israel, que era um silo de milho de mais de 20 metros. A gente subia vários andares para alcançar lá o topo do silo. Quando eu cheguei lá, o teto tinha ruído, porque o fabricante ele tinha utilizado um cabo de 16 milímetros, que é extremamente resistente, a gente tem também, só que ele não calculou essa tensão que o silo suportaria, e aí ele ruiu, ok? Ah, tá. Só dar uma ajeitada aqui, porque a câmera parece que está atrapalhando, gente. Eu peço desculpas aí e eu vou colocar só no modo de tela por enquanto, tá bom?
Agora acho que um monte de gente falou, agora, né? Pelo amor, viu? Pronto. Obrigado, pessoal. Então, a sonda tem que estar devidamente aterrada, né? E isso tem que ser mudado na configuração. Lembre-se, se a sonda não estiver confiavelmente aterrada e nem estiver confiavelmente isolada, ou seja, se às vezes quando bater na parede, isso vai dar problema, porque vai mudar o sinal positivo ou negativo do fim da curva de envelope do radar de onda guiada, ok? A sonda, ou então, tem que estar devidamente isolada. E a gente tem os acessórios, montagem em contato com parafuso, kit de montagem do isolador, etc. Por que eu ancoro? Justamente para evitar esse tipo de situação, em que eu bato na parede, eu tenho muita turbulência, pode quebrar, posso ancorar até haste rígida se eu quiser. Mas eu tenho que tomar esses cuidados que eu falei para vocês. Ou eu aterro a sonda e mudo isso na configuração, que ela vem como default sonda não aterrada. Ou eu deixo ela totalmente isolada, respeitando aquela distância mínima do fim dela para o fundo do tanque. Ok? E para evitar a ruptura do cabo do silo, eu tenho que deixar essa folga no cabo. O nosso manual tem todas as tensões de ruptura, o tanto que ele suporta, né, os nossos, de acordo com cada diâmetro. Temos acessórios para centralizar a haste dentro do tubo, para não ficar balançando, né, e bater na lateral, que são discos, né, ou então estrelas de material não condutivo, de Teflon. Importantíssimo, se eu tenho um tanque não metálico e o modelo que eu escolhi não é flangeado, eu preciso de um disco metálico, ok? E esse disco metálico, pessoal, a gente está chegando aí em 1 hora, a gente está quase terminando, está no fim da apresentação, tá? Esse disco metálico é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho um radar que é um radar com rosca. Eu conectei no processo. A antena do seu carro, você só ouve rádio porque o carro tem uma carcaça metálica. Então, se eu instalar isso num tanque metálico, beleza, show. O tanque é o plano de referência. Agora, se eu pôr isso num tanque plástico, numa instalação aberta, eu preciso pôr um disco de pelo menos 200 milímetros para garantir o retorno da onda. Se eu não fizer isso, por exemplo, instalação fora do tanque, é o caso. Se eu não fizer isso, eu não vou ter praticamente inflexão nenhuma lá fora, ok? Eu posso sim instalar o radar fora do tanque, mas eu tenho que tomar o cuidado de que, se a parede for plástica, a espessura não seja maior que 15 milímetros e se for vidro não seja maior que 10 milímetros. Tá? E que a sonda esteja encostada na parede, porque metade da energia vai estar para fora do tanque, ok? E que o dielétrico do produto interior seja alto, a partir de 7, acima de 7. Então, ó, isso aqui é uma instalação incorreta. Ele precisa de um plano de referência aqui em cima, porque eu já tenho perda de eco nessa curva da sonda aqui, ó, que eu estou mostrando com a seta. Aqui foi depois, o usuário pôs um plano de referência. Aqui embaixo, né, no close do cabo, pode ver que tem a sombra dele projetada na parede, ou seja, o cabo não está encostando na parede. E aqui, na direita, o usuário mostrou aqui quase 20 milímetros de diâmetro, de espessura da parede, num tanque de fibra de vidro, cuja recomendação é não ser maior que 10 milímetros. Okay? Então, e está funcionando o radar, né? Então a gente, você tem que atentar assim, que às vezes atendendo só um dos requisitos, né, a gente até consegue alguma performance, mas o ideal é tentar atender a tudo. Okay? Por fim, incrustação. Gente, incrustação em silo de sólido é normal, acontece. Se for onda livre, a gente usa purga de ar. Os nossos radares têm, inclusive saída chaveada, você liga numa solenoide, você pode temporizar para limpar a corneta, etc. Tá? Se for ultrassônico, ele tem autolimpeza, que muitas vezes funciona, porque ele vibra e esquenta, então ele consegue limpar aí a superfície dele. E se for onda guiada, películas finas, tudo bem, elas são aceitas, tá? Só que, poxa, gente, o que é que eu faço? Eu mapeio? Aí que tá, né? Tem gente que fala, vamos mapear a incrustação. Beleza, mapeia a incrustação, não tem problema, né? Só que para você mapear a incrustação, quando você mapeia a incrustação, imagina que tudo bem, mapeou, o radar começou a ler de novo o produto lá fora. Agora, vai incrustar mais. Aí o que você vai fazer? Você vai mapear de novo? Tudo bem, mapeia de novo. Só que vai incrustar mais. Aí o que você vai fazer? Vai mapear de novo? Daqui a pouco não tem mais energia. Você está com aquele churrasquinho grego lá de incrustação no cabo do radar, ou na haste, e não tem energia para ler o produto fora. Então, você precisa, é um tipo de instalação que demanda limpeza. Aí não tem jeito, né? Aí
você precisa realmente reavaliar o teu processo se tiver muita incrustação, ok? Muito bem, indo para o final da nossa apresentação, configuração básica, só para passar para vocês, o que você basicamente precisa para fazer um radar começar a funcionar. Colocar o empty, que eu já expliquei para vocês, respeitando a altura da referência até o que você quer que seja o 0%. Colocar o full, que é de baixo para cima agora, 0 a 100%. Colocar o grupo de dielétrico do meio, que aí o radar vai escolher os picos com altura proporcional à constante dielétrica, a faixa de constante dielétrica que você configurou. E mapear. Então o mapeamento está todo explicadinho no nosso manual, um procedimento super simples, fácil, né? Mas é crucial para o bom funcionamento do instrumento. E no caso da onda guiada, dizer se a sonda está aterrada ou não. O que é o plus? Como diz o pessoal, um plus a mais, né? É você dizer qual é a velocidade de enchimento e de esvaziamento do tanque. O nosso radar tem esse filtro, porque naquelas situações que eu falei lá atrás, que o pico está abaixo da curva de mapeamento por causa de um baixo dielétrico, por exemplo, o radar se amarra na velocidade de enchimento e de esvaziamento que é proporcional à velocidade de deslocamento do pico. E aí ele se amarra naquele pico, ele se agarra naquele pico, melhor dizendo, e ele não solta mais. E aí ele consegue identificar mesmo com o pico abaixo da curva de supressão de ruído. E isso é uma feature muito legal que o nosso radar, só ele tem no mercado. Tá? E dizer condições avançadas de processo. Então a nossa linha é toda segmentada, né? Radar para líquido, você vai ver filtros lá como presença de agitador, ou então espuma, né? E se for o radar para sólido, você vai ver lá possibilidade de incrustação na antena. Se você coloca esses filtros, gente, é para funcionar igual um canhão no instrumento, né? E não uma bomba. E aí, então, falando de manutenção, né? O que é preciso para você fazer a manutenção e a calibração periódica de radares, né? Como eu faço essa manutenção? A resposta é: não precisa. Não precisa, gente. Se você seguiu tudo que a gente mostrou aqui nessa apresentação e levando em consideração o que eu falei lá atrás para vocês sobre os cuidados de instalação, de configuração, gente, não precisa. Radar é um instrumento que você vê fabricante falar, vários fabricantes falando que não precisa de manutenção, não precisa de calibração periódica, não precisa. Tome os cuidados necessários, tá certo? Se for em malha SIL e tudo mais, aí você já são alguns cuidados também com relação ao comissionamento, mas não precisa de verdade. E se você não está convencido disso, a gente pode agendar uma visita, eu vou até aí e convenço você. Tá ok? Então, gente, radares são excelentes equipamentos, mas eles não são plug and play, né? Você colocar igual uma chave de nível vibratória lá, que ele começa a funcionar, você precisa configurar. Isso aqui é um gráfico que eu quero compartilhar com vocês, que das 38 visitas para resolver problemas com radares ano passado que eu fiz, né, fora as visitas de treinamento, de prospecção, etc., das 38, olhem só isso, 18, ou seja, 47%, o radar estava mal configurado. Então aconteceu no fim do ano passado, eu só mudei em outubro, eu mudei uma faixa de constante dielétrica, o radar começou a funcionar. 29% má instalação, o radar estava mal instalado, 1 dos 32 estava com defeito e 8 o radar estava mal dimensionado para aplicação. Antena errada ou tinha muita incrustação, não podia usar uma guiada, etc. Ok? Então vocês percebem, tudo começa no início, sem querer ser redundante, mas a verdade é essa. Tudo acontece no dimensionamento, na instalação, nos cuidados do comissionamento do instrumento. Ok? A gente termina o nosso webinar aqui. Se vocês entrarem no Eventials, você tem que estar cadastrado, né? Mas se você entrar no eventials.com.br, você pode acessar o canal da Endresshauser e você pode ver esse vídeo. Só um minuto, pessoal. Ok, obrigado, Su. Após o nosso encerramento, então, eu pediria a gentileza de vocês assistirem a nossa pesquisa responderem a pesquisa sobre esse webinar. Para a gente esse feedback é extremamente importante. No dia 4 de abril a gente vai ter aí com os nossos gerentes de produto de vazão o próximo webinar, que vai ser sobre como garantir a confiabilidade do seu medidor de vazão. Não deixe de participar. E agora a gente abre a sessão para perguntas e respostas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a toda a equipe, né, que me deu
todo esse suporte aí. E aí agora vamos para perguntas e respostas. Vamos ver o que é que a gente tem de perguntas aqui, né? Tá, então eu vejo que a gente tem um suporte aí do Delcio, nosso gerente de produto de nível, e do Alexandre Coutil, nosso célebre Alexandre Coutil. Esqueci de agradecer a ele, que é o nosso mentor, né? É o nosso area manager, nosso gerente da fábrica de Itatiba, que a gente tem aqui no Brasil, gerente de marketing lá da fábrica de Itatiba, nosso area manager. Muito obrigado, tô vendo o pessoal agradecendo. Ok, vamos ver o que mais tem. Agendar uma visita, legal. Só mandar um e-mail pra gente, quem quiser agendar uma visita. Ok, o que mais? Tem gente agradecendo a mim aqui, né? Eu tava falando, agradeçam aí ao Alexandre Coutil e ao Delcio Nicola, os nossos amigos aí. Ok. Mas eu agradeço também. Tem gente com conexão ruim. Teve alguma... Deixa eu pedir uma ajuda aqui pro Delcio, porque se eu for passar tudo aqui, eu vou... Teve alguma pergunta especificamente, Delcio, que... Tudo respondido? Poxa vida, que equipe eficiente, hein? Aí sim. Legal, gente. Bom, pessoal, deixa eu deixar aqui no final, deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Link da apresentação, sim, vocês vão receber, tá? Todos vocês vão ser contactados, e o pessoal que não pôde participar também vai receber o vídeo da gravação desse webinar e o conteúdo PDF, tá ok? Obrigado, Ivan. Como se inscrever nos outros webinars? Vocês vão receber o link, vocês estão na nossa lista de e-mails, tá? Vocês vão receber. A Suelen está falando aí convidando todo mundo a visitar nossa fábrica em Itatiba. Gente, eu particularmente, eu sou suspeito para falar daquela fábrica, uma fábrica aí com um pouco mais de 20 pessoas, toda automatizada, coisa mais linda. Todo mundo que vai lá fica assim entusiasmado e vê o nível de qualidade que o nome Endreshauser já carrega, mas vê isso na prática, na fabricação dos instrumentos. E com uma equipe técnica fantástica lá que pode amparar vocês nas dúvidas técnicas, nas apresentações de produtos também, etc. Ok? Tá certo? Então, passamos aí um pouquinho do horário, né? Mas obrigado, tá, pessoal? E a condensação na antena, o que influencia... Opa, então vou pegar essa como última pergunta, porque o tempo já estourou bastante, tá? A condensação influencia sim, tá, Walter? Ela influencia... E existem formas de você driblar isso. Então você pode pegar, por exemplo, a curva azul, aquela que eu mostrei de FAC, né, e subir ela. Só que, assim, o ideal era você tentar driblar essa condensação. Então fazer esse vapor sair por outro lugar, ou então fazer algum artifício mecânico para... Olha, teve um cliente recentemente, você lembra daquela foto que eu mostrei da corneta por fora do tanque, que é até de outro fabricante? Eu orientei o cliente a passar um traço, uma resistência ao redor da corneta, para mantê-la aquecida, para não condensar o produto lá dentro. E funcionou. Então, cada caso é um caso, mas a condensação pode sim afetar, tá? Os nossos radares novos agora de 80 GHz, eles estão bem mais imunes à condensação. Primeiro, por causa da abertura do feixe, e segundo, por causa da antena tipo drip-off, que é uma antena que permite o escorrimento, o gotejamento do líquido, ele não segura o líquido, tá? O nosso radar de tancagem, o NMR81, ele já tem esse tipo de antena. É um radar de 80 GHz, a 40 metros ele tem 3 polegadas de abertura, ok? José Souza, gostaria que tivesse abordado o assunto de radar de onda livre em tanques com agitadores. José, mapeamento. Você pode pôr um radar dentro de um tanque com agitador sem problema, tá? Só que você tem que esvaziar o tanque, ligar o agitador e mapear. Quando você faz esse mapeamento, ele dribla as pás do agitador e ele vai funcionar. A gente tem centenas de aplicações assim no Brasil e milhares no mundo inteiro, e eu posso garantir que funciona, né?
vai depender de algumas variáveis, como o tamanho da pá, a rotação e o dielétrico do produto cujo nível você quer medir. Mas você fazendo um mapeamento chamado Overlay Mapping, que é um mapeamento dinâmico, ele vai mapear, ficar por cima do ruído das pás do agitador, ok? Meio pastoso, onde só a intervenção pode ser feita uma vez por ano. Existem aplicações com instalação de 2 radares em Hot Standby. O que seria um Hot Standby? Desculpa, eu não sei. Bruno, eu vou pedir a gentileza de você mandar um e-mail para a gente e a gente responde para você, tá? Manda um e-mail para a gente, ok? Bom, gente, terminamos aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, não se sintam constrangidos de mandar um e-mail, de procurar a gente está à disposição, tá bom? Ok, um abraço, gente, até a próxima.